Olá a todos, hoje eu vou explicar para vocês como utilizar a função transpor, uma função que basicamente ela é utilizada para mudar a posição da nossa tabela. No caso, a gente vai mudar a posição de linhas de uma tabela para colunas e a posição de colunas de uma tabela para linhas. Pode parecer um pouco confuso, porém conforme eu demonstrar para vocês através desse exemplo aqui na planilha, vai ficar muito mais fácil o entendimento, certo? Bom, sem mais delongas, bora para a explicação. Bom, basicamente o que eu vou fazer utilizando a função transpor? Eu vou transformar essas duas colunas em duas linhas e vou transformar essas 5 linhas em 5 colunas, que é basicamente o que eu vou fazer aqui. Há um recurso do Excel que possibilita transpor uma tabela, porém apenas copiando e colando os dados, que é o que basicamente eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar essa tabela, vou apertar Ctrl C, vou vir aqui nessa célula, apertar o botão direito do meu mouse, vou lá em opções de colagem e vou selecionar essa opção aqui, transpor. Apertando, o que acontece? Eu consegui transpor a minha tabela. As duas colunas viraram duas linhas e as 5 linhas viraram 5 colunas. Eu vou fazer basicamente isso aqui, porém com uma diferença. Eu vou utilizar a função transpor e a vantagem de utilizar a função transpor é que a mudança nessa tabela que eu colocar aqui, ela vai ficar dinâmica. Porque como a tabela que eu colar aqui, ela vai estar referenciada a essa outra tabela aqui, a mudança que eu fizer nessa tabela também vai influenciar na mudança dessa tabela aqui também, ok? Vamos para a prática. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Para utilizar a função transpor, a gente necessita entender que se eu tenho 5 linhas em uma tabela, eu tenho que selecionar 5 colunas. E se eu tenho 2 colunas na minha tabela, eu tenho que selecionar 2 linhas, que é o que basicamente eu vou fazer aqui. Como aqui tem 5 linhas e 2 colunas, então vou selecionar primeiro 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 linhas, 1, 2, ok? Que é basicamente me referencia nessa tabela aqui. Essas 5 colunas se referem a essas 5 linhas e essas 2 linhas se referem a essas 2 colunas, certo? Feito isso, eu vou apertar o sinal de igual e chamar a função transpor. Essa função ela pede uma matriz, que seria toda essa tabela. Detalhe, se a gente apertar apenas o Enter, essa função não funciona, porque ela é uma função matricial. Olha o que acontece, eu vou apertar Enter, vai dar um erro. Não funciona, porque ela é uma função matricial, eu estou selecionando uma tabela. Vamos novamente nessa função para consertar esse erro. Vamos novamente fazer tudo que a gente fez, selecionar todo esse espaço que se refere a 5 colunas e 2 linhas, sinal de igual, função transpor, vou selecionar a minha tabela e para utilizar funções matriciais, para finalizar a função, eu preciso apertar Ctrl Shift Enter, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou apertar Ctrl Shift Enter, olha o que acontece, a função funcionou. Detalhe, vocês percebem que aqui, na barra de fórmulas, dentro da minha fórmula tem sinal de chaves, tem um símbolo de chave, aliás. Isso porque eu estou utilizando uma função matricial, então lembre-se disso. Quando utilizar a função transpor, é necessário que você aperte Ctrl Shift Enter, porque ela é uma função matricial, beleza? E o grande detalhe dessa função é o que eu falei. Como essa tabela está referenciada a essa, o que eu mudar aqui, reflete aqui. Vamos ver? Vou mudar o nome de João para José. Olha o que acontece. Aqui mudou. Eu vou mudar o valor de 100 para 200. O que acontece? Aqui também mudou. Vou mudar o nome de Carlos para, sei lá, Fábio. O que acontece? Aqui mudou. E vou mudar de 280 para, não sei, 180. Mudou também. Então, essa que é a vantagem da função transpor. Porque você consegue, de repente, referenciar essa função numa outra tabela e a mudança que acontecer nessa tabela aqui também vai acontecer nessa aqui. Então, acaba tornando essa tabela com a função transpor utilizada dinâmica.
certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica de Excel e bons estudos!